Entra no ar a voz do Evangelho. Boa noite. Queridos, nesta noite eu quero meditar, compartilhar 2 Reis, capítulo de número 20. Tem por título Pondo a casa em ordem. Pondo a casa em ordem. O que é pôr a casa em ordem? É alguma coisa que está fora do lugar, não está no seu lugar, está em desordem. É o que eu vou ler aqui agora. O rei Ezequias, ele foi o 13º rei em Judá, Reino do Sul. Governou por 29 anos e assumiu com 25 anos de idade. Foi um rei notório. Seu reino foi de progresso, avançou, muitas coisas ele modificou ali, enfim, ele colocou o reino dele em ordem. Mas não totalmente em ordem. Deixou a desejar em alguma coisa. Faltou. Então, aqui vai dizer, no capítulo 20, de 2 Reis, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Morte mesmo. E o profeta Isaías era aquele conselheiro que estava sempre no palácio, sempre conversando, era um conselheiro familiar, em especial um conselheiro de confiança do rei. Ezequias, como era Samuel, Natã, para Davi, para Saul, então os reis tinham uma pessoa ali de confiança para instruí-lo, para direcionar algumas causas, e desta feita era Isaías, o profeta. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha o cuidado de Deus, já naqueles dias, para com o rei Ezequias. Deus usou o profeta Isaías para falar com o rei Ezequias, para lhe colocar alguma coisa que estava desajustada, estava fora de ordem. É assim que Deus fez, e Deus faz, e Deus sempre vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus ama o homem. É a graça de Deus. Já naquele tempo, Deus estava aqui usando o profeta Isaías, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu favor para com o rei. Então, de lá para cá mudou alguma coisa? Mudou muitas coisas. Mas Deus não mudou com o seu favor imerecido, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com o seu carinho. Deus é Deus. Deus é amor? É também. Então, Deus ele usou Isaías para falar com o rei que alguma coisa na vida dele não estava ajustada, não estava em conformidade. O rei Ezequias, ele foi um rei notório no seu tempo. Ele fez reforma
ali em Judá, já o reino dividido no sul, porque o norte estava totalmente desajustado. Então, o rei Ezequias, ele reformou ali o seu reino, ele ajustou alguma coisa, mas alguma coisa ele não ajustou. Sabe o que eu quero dizer para os dias de hoje? Tem certas coisas na nossa vida que a gente precisa ajustar. Tem certas coisas na minha vida, na tua vida, na vida de vocês ou de nós. Nós precisamos ajustar, precisamos colocar em ordem, porque muitas das vezes a pessoa vive em cima dessa terra, debaixo do céu do Senhor. Ele nasce, ele cresce, fica criança, fica jovem, ele casa, fica homem, mas muitas das vezes falta certo ajuste na vida dele. Torna-se um adulto ou um homem em desordem. Em desordem. Então, foi necessário Deus usar o profeta para falar com o rei Ezequias. Ele foi notório em muitas coisas, mas em algumas coisas ele deixou a desejar. Ficou na metade, ficou pelo meio. Pelo meio. Tem certas coisas na nossa vida que a gente fica pelo meio. O meio não é para baixo e nem é para cima. Está no meio. Está em cima do muro. E aqui vai dizendo, então virou-se o rosto para a parede e orou ao Senhor. Aí o rei, ele virou-se para a parede. Orou-se, humilhou-se. Essa conjuntura desse contexto fala sobre humildade, oração. A vida dele, do rei Ezequias, estava por um fio. Por um fio. Ele ia morrer mesmo. O Senhor já tinha falado através do profeta. Deus sempre fala. E há quem diz que Deus não fala. Deus fala. Sabia que Deus avisa até quando nós vamos morrer? Deus fala. Deus avisou aqui que iria morrer. Então é por isso que em vida nós temos que ajustar nossa vida. Nós temos que ajustar nossa vida. Enquanto temos vida. Porque o morto, depois que morre, não ajusta a sua vida. Nem espiritual, nem carnal e nem na alma. Está morto. É por isso que em vida nós temos que colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem. O que o Senhor queria falar aqui com o rei era para colocar a vida dele em ordem, seja ela física, seja ela espiritual, material. Mas o rei Ezequias, ele humilhou-se, ele desceu. E diz aqui, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ah, Senhor, ser servido de lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou. E chorou. Diz a palavra que ele chorou. Ele chorou. As lágrimas desceu, se humilhou. E diz a palavra que e chorou muitíssimo. E sucedeu, pois que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio ele a palavra do Senhor dizendo, volta ao meu servo Ezequias, chefe do meu povo. Assim diz o Senhor. Essa palavra assim diz o Senhor quer dizer autoridade de Deus. A
através do profeta para com o rei. Assim diz o Senhor, é a autoridade da voz de Deus, da fala de Deus para o homem mortal, até hoje. Isso não acaba, não. Deus continua falando, sim. Deus falou no Velho Testamento, Deus falou no Novo Testamento através de Jesus. E Deus sempre vai continuar falando, sim. Só que eu e vocês, nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Não é dar lugar à voz de homens, não. Porque hoje existem muitas vozes por aí. Muitos pensamentos. Então nós temos que dar ouvido, sim, à voz de Deus, que continua falando ao meu coração, ao teu coração, aos vossos corações. Então o Senhor aqui, e sucedeu que não havendo ainda saído no meio do pátio da guarda, a voz do Senhor veio ao profeta, e o profeta foi a Ezequias e disse: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. O profeta orou, o profeta chorou, e Deus ouviu. Deus ainda tem ouvido para escutar o nosso clamor, a nossa voz, a nossa oração. Esse contexto aqui fala de lágrimas, fala de oração, fala de humildade, fala de temor. E diz a palavra de Deus: o Senhor ouviu a voz do rei Ezequias, usando o profeta Isaías. Ele foi até Ezequias e disse: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. O profeta falando, que o profeta foi usado por Deus. Eis que eu te sararei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Viu? Aqui fala de cura. Quem sabe você do outro lado aí está precisando de chorar na presença de Deus, se humilhar na presença de Deus. Aliás, nós ser curado de uma enfermidade. Aqui fala de cura também. Diz a palavra aqui que o rei apareceu no corpo dele, é uma das partes do corpo, um tumor externo. Esse tumor é a causa da morte dele. Quem sabe do outro lado aí você está precisando de uma cura também. Ouvir a palavra de Deus, chorar, se humilhar e ser curado. Que Deus, pois, nesta noite te abençoe. Que Deus, nesta noite, pois, possa ouvir a tua oração, e Ele vai ouvir. E quem sabe, aquilo que você está passando, aquela dor, aquela enfermidade, tu serás curado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero aqui chamar o Paulo Victor